Graça e paz a todos. Deus abençoe. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças. E nós estamos para mais uma live da Palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos abrir hoje as nossas Bíblias, continuando o texto. Primeiro Reis, Primeiro Reis 17. Bom dia a todos. Primeiro Reis, capítulo de número 17. Primeiro Reis, capítulo 19. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Capítulo 19. A partir do versículo de número 10. Capítulo 19, a partir do versículo de número 10. Nós vamos meditar na palavra de Deus, nosso Pai, hoje. Capítulo de número 19, versículo de número 10, diz assim: Respondeu ele: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em tua presença nesta hora para estudarmos a tua palavra. Se conosco, em nome de Jesus Cristo, teu Filho.
Nós pedimos, nós oramos, nós agradecemos em nome de Cristo. Amém e amém. Nós estamos estudando, né, a escola de Deus. Como é que alguém pode estar na escola de Deus? Como é que alguém pode andar com Deus e ir aprendendo com Deus? Bom dia, Júnior. E esse texto e a vida dos homens de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles têm muito a nos ensinar de como aprenderam com Deus, de como caminharam com Deus, de como foi sua trajetória. Porque a gente aprende na teoria, mas a prática é que vai realmente nos fazer aprender e fixar algumas lições e aprendermos com os outros. Então esse é um texto, nós estamos estudando esse texto e hoje nós vamos ver o seguinte, que Elias, ele está servindo a Deus e Deus o ensina lá no val de Querite, no ribeiro. Depois Deus o ensina-o na solidão, ensina nos relacionamentos, na cidade. Elias, nós vimos que Elias, depois de ter ganho uma batalha espiritual, de ter tido um triunfo enorme, ele é assolado, ele fica depressivo, ele foge, e nós vimos como um homem de Deus pode ficar para baixo, esgotado espiritualmente. Nós vimos como Deus intervém para sarar alguém que espiritualmente se encontra esgotado. E nós percebemos que Elias, ele agora vai à presença de Deus, ao monte, né? E esse texto aqui, hoje nós vamos ter lições que eu acredito serem tremendas para a nossa vida. Hoje nós vamos aprender aqui na escola de Deus, com Deus, nesse relacionamento Deus-Elias, a razão, o porquê de Elias estar tão para baixo. O que esgotou Elias espiritualmente? O que arrasou Elias espiritualmente? E hoje nós vamos ver o que arrasou Elias e o que arrasa a gente. O que arrasou Elias foi olhar apenas para si. O que arrasou Elias foi imaginar que ele era o único servo de Deus e que dele dependia Deus. Então, quando nós pensamos que nós somos os únicos e que Deus depende de nós, então a situação fica difícil para as nossas vidas. Olha o que diz o texto. Elias agora chega no monte, a partir do versículo de número 9. A partir do versículo de número 9, nós temos agora Elias. E nós vamos ver que no momento em que eu e você imaginamos que nós somos os únicos sobre a terra,
que ainda estamos servindo a Deus e que de uma forma indireta nós estamos culpando a Deus por isso, porque é isso que nós vamos ver a partir de agora, é que Elias, de forma indireta, ele está culpando a Deus por esse estado. Então veja o que o esgotamento espiritual é capaz de fazer, ou o que a gente pensa, passa pela nossa cabeça, mas nós não verbalizamos, né? Então diz assim o versículo 9, entrou, e ali no monte, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? A primeira coisa que Deus pergunta a Elias é o que ele foi buscar. Por que ele está ali? Era para ele estar lá embaixo, pregando, profetizando, trabalhando. O que Elias está fazendo no monte? Deus queria que Elias verbalizasse, falasse, contasse quais são os problemas que ele está enfrentando. O que ele tem? Alenilton, Deus te abençoe. Então, Deus agora pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Parece que Deus até nem sabia, mas a verdade é que Deus sabia e Deus queria que Elias revelasse. Deus quer mostrar a Elias algo que nem ele tinha compreendido ou visto. Deus quer mostrar a mim e a você hoje que nós podemos sentir coisas, pensar coisas e nem sequer imaginar que aquilo que nós estamos formulando dentro do nosso coração é que está acabando com a nossa vida, com aqueles pensamentos, com aquela maneira de ver a vida errada, pelo um prisma errado. Valdomiro, grande pastor, meu amigo, meu irmão, meu querido amigo. Então Elias está vendo a vida de uma maneira equivocada, só que Deus quer que ele diga. Deus quer que Elias fale. Deus diz, que fazes aqui, Elias? Então, o tema da escola de hoje, nós temos uma série de temas, então nós estudamos as cartas do Apocalipse, nós estudamos os 5 solas da Reforma Protestante. Eliana, Deus abençoe Eliana. Nós estudamos os 5 solas da Reforma, nós estudamos as cartas do Apocalipse, nós estudamos o cristão e os seus 3 inimigos, então está tudo no YouTube, no meu canal Gilberto Rebouças. E hoje, há alguns dias nós estamos estudando a escola de Deus. Como é que a gente aprende com Deus? Né? Como é que a gente aprende nesta caminhada? Então nós vimos que Deus ensina a Elias na solidão, do ribeiro de Querite. Deus ensina várias lições a mim, a você, a Elias. Deus ensina a Elias em sociedade, na cidade, na casa da viúva, na fornalha dos relacionamentos. Deus mostra-nos que é capaz de um homem de Deus ficar esgotado espiritualmente, de uma serva de Deus ficar esgotada espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, que nós somos seres que temos um corpo, que nós somos seres que temos uma parte imaterial e que nós podemos passar dos limites. E nós vemos como Deus intervém. Nós vemos que tem horas que nós precisamos parar. Porque ou nós paramos ou a doença nos para. Porque nós estamos ultrapassando os limites do nosso corpo. Então nós vimos o seguinte, que agora
Elias, com aquela comida renovado, vai para o monte. Mas agora vai ser descoberto qual é o problema que gerou tudo. Deus vai mostrar para Elias qual é o grande problema. Então, o que foi que ocasionou todo esse problema em Elias? Foi ele achar que Deus dependia dele, que ele era o único a fazer a obra de Deus. Isso não é novidade. Ele achava que ele era o único, ele achava que só ele estava fazendo, e indiretamente ele pensava que parece que Deus não estava ajudando. Parece que Deus não estava fazendo a parte dele. Ele tinha esquecido já do fogo que caiu, do altar que ele acendeu, do milagre que Deus fez, porque é fácil a gente esquecer as coisas boas, mas é difícil a gente esquecer as tribulações. A nossa memória é curta quando se refere às bênçãos de Deus, mas a nossa memória é profunda quando se refere àquilo que Deus ainda não fez ou que parece que ele não fez. E aí Deus chega e diz: que fazes aqui, Elias? Deus queria que ele verbalizasse, para que Deus pudesse ensinar ele que ele estava equivocado. E olha a resposta de Elias. Olha como ele está centrado no eu. Ele respondeu, e ele vai responder isso 2 vezes. Rita, Deus abençoe, o povo de Deus está chegando. Hoje eu estou sem meu óculos, rapaz, não está passando nenhuma das meninas aqui para me dar meus óculos. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Deus ele agora verbalizou. Mas você preste atenção que sempre tem o tal do eu. Eu, tenho sido zeloso pelo Senhor. O verbo está na primeira pessoa, eu. Eu tenho sido zeloso, ele está falando com Deus. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E agora ele vai dizer a causa. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ele está acusando os filhos de Israel agora. E Deus percebe. Porque uma coisa é você denunciar o erro. Denunciar o erro sem se deixar amargurar. Denunciar o erro sem se deixar abalar. Evandira, Deus abençoe minha irmã, santa de Deus. Hoje nem a Cecília passou aqui para me dar meu óculos. Então o que acontece? Uma coisa é você fazer a obra de Deus. Outra coisa é você deixar que a obra de Deus amargure você. E o que aconteceu agora é que diz assim: eu tenho sido, veja, de tanto fazer a obra de Deus, e como os profetas, geralmente só com o rapaz, ou com outros profetas, eles não tinham muita intimidade com o povo, a não ser para pregar. Elias começou a se imaginar o cara, a pessoa. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Então o que acontece? Elias diz assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, eu. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Veja que tudo que ele fala em relação a ele
está na primeira pessoa, eu. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. E agora ele acusa os filhos de Israel. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Veja que Elias tem duas coisas que nós aprendemos com Elias e que Deus agora quer nos ensinar. A primeira é que na obra de Deus nós podemos correr o risco, na vida como um todo, porque eu não quero me dirigir apenas a pessoas de igrejas, mas na vida como um todo, ou não quero apenas, melhor colocando, falar, Samara, Deus abençoe Samara. Eu não quero apenas falar da parte espiritual, mas da vida como um todo. Então, quando eu e você começamos a fazer as coisas, e em qualquer área da vida, e nós andamos com Deus, nós temos que cuidar para que este serviço não se volte contra nós. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Elias, ele está numa batalha, ele está pregando a palavra de Deus, Deus o chamou, Elias ficou esgotado espiritualmente, Deus tratou de Elias, mas esse trabalho dele, amém, Deus abençoe, Monte Deus abençoe. Hoje, se eu não enxergar muito bem, é porque nem a Cecília passou aqui para me dar meu óculos hoje. Foi tudo corrido aqui. Então, o que acontece? O que aconteceu na vida de Elias? Duas coisas. Primeiro, ele se viu só. Na obra de Deus, ele se viu só. Obrigado. Agora sim, já está melhor um pouquinho. Ele se viu só. E aí o que acontece? Se vendo só, ele achou que ele era o cara. Ele achou que ele, a obra de Deus, dependia dele. E ele acha que Deus, de quem é a culpa dele estar só, dos filhos de Israel. Então, a ação do outro mexeu com a vida do profeta. A ação de terceiros, vou ficar mais claro, mexeu com a vida do homem de Deus. E eu e você não podemos deixar que ao trabalhar em qualquer área, na obra de Deus, irmão Silane, que ao trabalharmos numa empresa, que ao estarmos no convívio com outras pessoas, que essas coisas venham que o erro do outro não venha a fazer com que eu também comece a errar sem saber. Porque eu posso estar por fora, corretamente andando na linha. Mas eu posso estar por dentro completamente já contaminado. Eu posso estar por dentro já completamente danificado, completamente infectado. Por isso é que Paulo, quando ele vai falar para os Gálatas, ele diz: irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta,
vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, tendo cuidado para não cometerem os mesmos erros. Então, o grande problema de Elias foi que ele viu tanto o povo de Israel fazer maldade, que ele tirou os olhos de si, colocou dos filhos de Israel, e ele agora só via a maldade dos outros. E ele não percebeu que aquela maldade estava afetando a sua vida. Que agora ele está culpando profundamente os filhos de Israel. E quantas vezes na vida a gente não procura o que se chama de bode expiatório? Todos nós, quando temos algum problema na vida, a gente procura alguém para culpar. E Elias agora, os filhos de Israel fizeram mal? Fizeram. Os filhos de Israel pecaram contra Deus? Pecaram. Os filhos de Israel mataram os profetas? Mataram. Mas qual é o grande... Jurandir, Deus abençoe. Qual é o grande problema? É que isso azedou Elias. É que isso fez Elias ficar revoltado, com raiva. É que isso fez Elias deixar de ser o profeta com amor. É que isto, é por isso que Elias diz assim, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma. É que isso fazia com que Elias se tornasse uma pessoa que pregava, mas pregava agora sem amor àquelas pessoas. Porque ele atribuía àquelas pessoas culpa. E porque ele atribuía a elas culpa, a vida dele estava sendo afetada. Porque ele não conseguia mais olhar para aquelas pessoas a quem Deus chamou para ministrar com amor. Porque a maldade delas envenenou o coração de Elias. E nós temos que ter cuidado para não permitir ela venha envenenar. Nós temos que ter cuidado para não permitir que a maldade venha envenenar o nosso coração. Então o que ocorre agora? A maldade do outro está envenenando o coração de Elias e ele não percebe. Está gerando nele raiva. Está gerando nele desamor. E nós precisamos aprender isso. Será que eu não estou sendo envenenado? Eu não continuo indo para a igreja. Eu não continuo orando, lendo a Bíblia. Mas o erro do terceiro, o erro do outro, o erro do amigo do emprego, o erro da sociedade, o erro da pessoa, das pessoas da comunidade, o erro de alguns cristãos, o erro dos falsos cristãos, será que não está envenenando a minha vida e a sua e nos transformando em gente de coração endurecido? Gente sem amor, gente que acha que tem complexo de perseguição, gente que acha que é o melhor. Veja, tem o cabelo aqui.
que o pecado dos outros está afetando Elias. E a gente tem que saber o seguinte: será que a maldade do outro não está me afetando? Ana, Deus abençoe a minha. Será que a maldade do outro não está me transformando por dentro? Será que eu não continuo indo para a igreja? Será que eu não continuo direitinho, sem beber, sem fumar, sem me prostituir, etc. Mas dentro do meu coração eu já estou ficando envenenado, azedo, amargurado, desamor, sem acreditar mais em ninguém? Tem muita gente assim, que de tanto estar em um mundo cheio de miséria, em um mundo de gente que está pecando, da gente se imaginar que nós somos os tais. A última bolacha do pacote, a garrafa d'água no meio do deserto. Elias está se imaginando assim. E agora Elias nem percebeu que a maldade de Israel estava contaminando-o por dentro. E quantos cristãos não estão assim já, com ódio do mundo, com ódio das outras religiões, com ódio dos homossexuais, com ódio das prostitutas, com ódio da televisão, com ódio da mídia. Tem até uma TV que a turma escolheu, que é a fonte do ódio. A pessoa chama de TV esgoto. Por quê? Porque você vai ver que, pastor, o senhor está defendendo a TV lá? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que Israel cometeu erro, que Israel matou o profeta, mas que isso não dá o direito de eu me envenenar. E que eu tenho que ter cuidado para que a maldade do outro não venha me afetar. Olha o que ele diz: eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Primeira coisa, Elias se acha o único. Agora ele. Deus usa, porque os filhos de Israel, ele está olhando para os outros. E o que os outros fizeram? Olha, deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares. Mataram os teus profetas à espada. Eles fizeram isso, deixaram a aliança. Derrubaram os altares. Mataram. Fizeram sim. Mas foram todos? Não. Só que Elias agora está acusando os filhos de Israel diante de Deus. Que era para ele estar intercedendo por aquele povo. Mas ele não tem condição de pedir por aquele povo, porque a maldade daquele povo endureceu seu coração. Ele agora é uma pessoa que, quem não está do lado de cá é inimigo. Por isso é que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. E Elias não está conseguindo. Porque Elias achou que a ação má do mundo fez Elias achar que ele era o cara. Segunda coisa, a ação má do mundo deixou Elias um profeta zangado, mal-humorado, sem amor. Então, para ele orar para cair fogo do céu é fácil, porque ele está sem amor. A maldade do outro afetou, e nós temos que perguntar: será que a maldade do mundo não está me afetando? Será que a maldade daquela TV não está me afetando a ponto de eu estar com ódio dela? Será que a maldade de alguns cristãos não está me afetando a ponto de eu estar também com raiva de igreja? Como tem gente com raiva? Você não pode falar em igreja, eles não querem mais pisar em igreja. E eles, entre aspas, não erraram. Eles viram gente fazendo coisa errada. E aí, eles não erraram daquele jeito, mas erraram de outro. Erraram ao invés de permanecer no seu lugar e ser sal da terra e luz do mundo. Se deixaram contaminar, se deixaram amargurar, se deixaram ficar em desamor
E aí passaram a odiar, disse, eu não vou mais, não frequento mais aquela igreja, não quero conversar mais, são um bando de falsos. Esse discurso está se tornando cada dia mais comum. É gente que a gente não acredita mais, é gente que não presta, é gente que não serve. Lúcia, Deus abençoe minha filha na fé. Então tem muita gente hoje na igreja que foi afetada pela maldade do mundo, que tem raiva da TV, que tem raiva daqueles que são de outra religião, que tem raiva daqueles que fazem coisas que a Bíblia condena, que tem raiva de igrejas por causa da maldade, e esses fizeram maldade, fizeram, mas essa maldade infectou, contagiou muita gente. E hoje nós temos muita gente à semelhança de Elias, se achando sozinho no mundo. Que ele é o único servo de Deus. E que ele agora é incapaz de interceder por alguém. Ele é incapaz de olhar para alguém com amor. Ele é incapaz de olhar para aqueles que erraram e ele estando lá no monte interceder. Ele está na presença de Deus e ele dizia assim, Senhor, tenha compaixão desse povo. Quando eu e você nos deixamos infectar pela maldade da TV e nós a odiamos, quando nós nos deixamos infectar pela maldade da igreja, daqueles cristãos perversos, e nós os odiamos, quando nós deixamos nos infectar, nos contagiar pela maldade daqueles que nos circundam na escola, no emprego, na faculdade, no bairro, na vizinhança, no Brasil, na política, nós somos incapazes de orar por eles. Nós temos ódio só em olhar. Nós estamos num mundo onde as pessoas que eram para estarem certas, pessoas que andavam nos caminhos de Deus e com Deus, que continuam nessa trilha, mas continuam nessa trilha já completamente equivocados interiormente. Continuam nessa trilha já em caminho, em descompasso com Deus. Porque são incapazes de orar por aquela TV, porque são incapazes de orar por homossexuais, porque são incapazes de orar pelos irmãos da igreja que estão na falsidade, na hipocrisia, porque são incapazes de orar por tudo aquilo que eles achavam que estava errado. Eles viram o erro e eles não praticaram aquele erro, mas cometeram outro erro de achar que eles eram os bons, que só eles haviam ficado. E, ao invés de amar aquelas pessoas, eles endureceram, o coração foi endurecendo e eles não perceberam. O amor foi indo embora e o desamor foi brotando e eles não perceberam. E é assim que está o coração de Elias. Ao invés de interceder, está pertinho de Deus, de quem podia dar um jeito e mudar tudo. Mas ao invés de interceder, ele faz uma acusação. E ele diz assim, deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Elias quer envenenar até a Deus. E o pior é que ele não percebia. Veja quão longe eu posso estar de Deus estando de frente a Ele. Vou repetir. Quão longe um ser humano pode estar de Deus estando de frente a Ele. Porque Elias e Deus já não andam mais no mesmo passo.
Porque Deus está esperando um homem que venha interceder. E Elias vem acusar, ele agora é o acusador. Ele agora está completamente perdido. E que paradoxo, perdido na presença de Deus. E quantos que nós temos hoje que estão perdidos na presença de Deus? Gente que anda com Deus, mas que o desamor tomou conta. Gente que anda com Deus, mas que está com raiva. Que vive numa beligerância, numa peleja contra homossexuais, contra mídia, contra falsos crentes, que já abandonou a igreja, abandonou tudo, que está culpando todo mundo, que é incapaz de orar pelo errado. Gente, Michael, Deus abençoe, gente que é incapaz de ter qualquer sentimento por aqueles que são diferentes deles. E gente que acha que é única, que só ele está no caminho do Senhor. Aí disse Deus, ele disse assim, e procuram, e eu fiquei só. E devagarinho Elias dá uma alfinetada em Deus. Ele disse, até o Senhor me deixou. Porque ele disse, eu fiquei só. Ele não é capaz de dizer assim, Deus, eu vim aqui para te agradecer. Eu vim aqui para te dizer muito obrigado, porque apesar dos filhos de Israel terem feito isso, eu vim aqui para te agradecer pelo fogo que mandaste. Eu vim aqui para te agradecer por ter sustentado a minha mão nessa caminhada. Não. Ele vai lá e dá uma alfinetada até em Deus. Ele disse, eu fiquei só. Eu estou só. E quanta gente que acha que até Deus o abandonou. 3 coisas Elias pegou. Número 1, Elias acha que ele é o único cristão, o único crente sobre a terra. Número 2, a maldade de Israel contaminou Elias a ponto dele não fazer as mesmas coisas. Mas dele está em desamor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de má vontade. Ele agora faz as coisas, mas para orar pedindo fogo do céu é ligeiro, porque ele está em desamor, ele está trabalhando com aquelas pessoas, mas ele está trabalhando suportando. Ele não ama, ele apenas suporta. E se ele puder, ele esmaga. E a terceira coisa é que Elias está de mal até com Deus. Nem Deus escapou. Elias dizia, eu fiquei só. Como quem diz, o Senhor também não me ajudou muito. Aí olha o que Deus diz para esse profeta que está completamente fora de sintonia. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava um grande e forte vento e fendia os montes e despedaçava. O Senhor, porém, não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo. Uma voz, aqui, Deus está falando ao ouvido de Elias. Cicio quer dizer uma voz baixinha. O que a gente chama de cochicho, de falar ao ouvido. Deus agora fala ao ouvido de Elias. Deus diz, Elias, vamos ter uma conversa só entre nós. Baixinho. Elias, eu vou ciciar, eu vou falar, eu vou cochichar no teu ouvido. E depois assim, um cicio tranquilo. Isso. Por quê? Porque Deus vai na contramão de Elias. Deus não se deixou levar pela acusação de Elias. Deus não diz assim, tá bem, servo bom e fiel. E aí eu vou mandar fogo sobre Israel. Eu vou destruir a Jezabel.
E não falou do fogo, não falou do terremoto, porque aí Elias tinha se sentido mais cheio de ódio, mais cheio de ressentimento, mais cheio de mágoa, mais desamoroso. Mas Deus, é como se Deus dissesse: Elias, o paciente da vez, Noemi, Deus abençoe, meu irmão. Deus dissesse para Elias: o paciente da vez não é Israel. É como se Deus fosse o médico e a atendente dissesse: Senhor Elias, pode entrar. E Deus agora está falando ao ouvido. Deus está falando suave e calmo, para dizer: Elias, eu não me envenenei com a sua acusação. Eu não fui pelo caminho que você foi. Eu não me deixo amargurar, ficar em desamor pela maldade do meu povo. E foi assim, todo dia eu os destruo. Então a primeira lição de Deus agora para Elias, depois de atendê-lo, é dizer: faça como eu. Não se deixe amargurar pela maldade do povo, Elias. Não se deixe ficar em desamor. Não deixe que as notícias que chegam ao teu ouvido, Elias, te encham de nojo, de maldade, de desamor, de mágoa, de ressentimento. E hoje Deus ensina a mim e a você. Primeiro, não se ache o melhor. Porque você pode estar completamente fora do compasso de Deus. Segundo, não deixe que a maldade do mundo faça você o odiar, faça você ficar em desamor, venha afetar a sua vida de forma que você nem sequer perceba que está se transformando em um ser azedo, em um ser insuportável. Terceiro, não imagine que porque o mundo está indo de mal a pior, porque as coisas não estão do jeito que você queria, que Deus deixou você só. Quarto, aprenda com Deus a não se contaminar pelas informações. Elias chega a matar os teus profetas, quebraram a tua aliança. Só eu fiquei, derrubaram teus altares, e Deus fala com ele no cicio. Deus fala com ele suave. Deus está dizendo: Elias, que você disse não afetou. Eu recebi a informação, processei e já descobri onde está o erro. O de lá eu já conhecia, o seu também. Mas vou mostrar agora que você está pior do que os que você acusa. E olha o que Deus diz: e ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que ele veio a voz do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Agora que Deus falou no ouvido dele, pela segunda vez, agora Elias sai. E Elias agora cobre o rosto para não ver a glória de Deus. Veja que Elias é um homem temente a Deus, mas, como diz Tiago, sujeito às mesmas paixões que nós. Porque muita gente imagina que os homens da Bíblia eram super-homens, não eram homens com fraquezas iguais a nós. Se fosse assim, eles não seriam exemplos para nós. Mas eles são exemplos justamente porque o bom é Deus. Todos nós, os da Bíblia e os de hoje, somos carne de pescoço. O grande problema é que nós estamos procurando gente perfeita. E gente perfeita não existe. Gente perfeita não existe. Ou você tem problemas de um lado já descarado, escancarado, aberto, ou você tem maldades que permeiam as suas entranhas, o seu coração, mas todos nós somos seres imperfeitos.
que temos virtudes e defeitos, que temos coisas que já foram transformadas e muito mais a serem transformadas. E Elias agora sai com reverência diante de Deus. E Deus diz, vamos voltar, vamos voltar ao princípio. Agora que eu falei ao seu coração, está calmo, Elias. Tomou seu diazepam de hoje, seu Lexotan. Você agora está calmo, Elias, é capaz de me ouvir. Entenda. Tem gente que não consegue ouvir Deus, porque a sua cabeça está como a de Elias. Ele precisa de um cicio. Ele precisa de uma voz silenciosa e não de gritos. Ele precisa de alguém que dê a ele carinho, porque ele está sem saber amargurado. Nós temos muitos pregadores assim, muitos pastores assim, muitos cristãos assim. Muita gente que está pregando, mas está pregando na base do ódio, do rancor, da mágoa. E às vezes não é do ódio, mas é do desamor, é da desmotivação. É pregando sem muito interesse que aquelas pessoas vão para o céu, que elas mudem de verdade. E aí Deus diz, vamos começar de novo, Elias. Você estava mal, você estava chateado. E Deus diz, que fazes aqui, Elias? E olha o que ele diz. Respondeu Elias, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os profetas e eu fiquei só. Os filhos de Israel agora, Elias continua. Rebeca, desliga aí essa internet, liga de novo, minha filha. Pessoal, só um minuto, porque essa internet aqui está horrível. Diz, o que faz aqui, Elias? Mas Elias não mudou. Elias não parou para pensar. Ele repete as mesmas coisas. Não é uma coisa passageira. É algo que estava impregnado. Porque há momentos onde eu e você estamos com ódio do mundo. Há momentos em que eu e você estamos com ódio da TV, com ódio de quem pratica coisas abomináveis a Deus. Há momentos em que nós, na nossa fragilidade humana, estamos em desamor, querendo que o mundo pegue fogo, querendo que o mar pegue fogo para a gente comer peixe assado. Mas o grande problema, isso todo mundo passa, o grande problema é quando isso se torna um estado. O grande problema é quando isso não é temporário, o grande problema é quando isso se perpetua. É quando isso vai calejando o nosso coração, é quando a nossa conversa, o nosso discurso é único, não muda. É onde Deus vai nos dando chance e ele vai olhando e ele vê que o nosso coração continua magoado, que nós continuamos desamorosos, que o mundo conseguiu entrar no nosso coração e nos fazer ter ódio deles. E o discurso de Elias não muda. Aí Deus percebe que Elias está no fim do seu ministério. Que Elias se deixou amargurar pelo mundo. E aí Deus diz, disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, você vai fazer 3 coisas. Vai ungir um rei sobre a Síria, Hazael. Vai ungir Jeú como rei de Israel, e vai ungir Eliseu, filho de Safate, Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Deus agora dá a sentença. Deus diz, Elias, você
não tem condição mais de continuar. Não dá mais para ir. Seu coração não dá mais para estar na obra. Você está abalado. E agora eu vou te dar 3 tarefas. Para ver se Elias, para ensinar Elias, e disse, olha, você vai ungir um rei sobre a Síria, você vai ungir um rei sobre Israel, mas você vai ungir um profeta para ficar no teu lugar. Porque Deus não é como aquelas empresas que colocam alguém para você treinar e depois colocam aquela pessoa no teu lugar. Deus diz, Elias, ó, você vai ungir agora um outro profeta que vai te substituir. Seu ministério, Elias, acabou. E como tem gente que o ministério já acabou faz tempo. E que ao invés de terem dado lugar para outro, estão ali azedos, azedando e destruindo a todos. Porque Elias pensou que tinha o cargo perpétuo, que era vitalício, que ele era profeta de Deus e só ele. Deus está dizendo, olha, não preciso de você. Já tem um para ocupar o seu lugar. Deus tinha que, Elias deve ter dito, vixe, Elias deve ter pensado, e agora? Eu que pensei que era só eu, Deus disse, eu tenho um para ocupar o seu lugar. Vou botar alguém no seu lugar porque você se achou tal. E todas as vezes que eu e você nos achamos o tal e que sem nós nada vai dar certo, Deus diz, eu vou substituir você. E Deus chega para Elias e pela acusação de Elias, Deus diz assim, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Deus diz, você se achava só. Você se achava o único e por isso você se envenenou. Porque você não sabia o que eu sei. Que eu tenho outras pessoas que são tementes a mim, que estão, como diz a Escritura, que o servo do rei escondia-os de 50 em 50 os profetas numa cova e dava pão, mas esse povo não estava com raiva do mundo. Esse povo estava escondido, vivendo da bondade de um servo do rei, mas eles não estavam de mal com o mundo, não estavam azedados, eles sabiam, olha, nós estamos aqui na pior, mas nós estamos temendo a Deus, e Deus disse, olha, eu tenho ainda 7.000, eu ainda tenho Elias, pessoas que não se deixaram azedar, que não se deixaram contaminar. A sua acusação é uma acusação infundada. É uma acusação incorreta. Então Deus diz 3 coisas. Primeiro, Deus diz, Elias, vá fazer as últimas coisas do seu ministério. Não dá mais. Você repete. Eu te pergunto as coisas e você não quer se renovar, não quer se reciclar, não quer se transformar, não quer mudar. Você tem uma visão e ninguém tira você desse caminho. Você se acha o tal, então faça o seguinte, termine aí, eu vou te dar 3 tarefas e uma delas vai doer no seu coração. Eu vou te mostrar que eu não preciso de você. E eu estou descartando você do ministério. Mas o maravilhoso é que Deus não descarta Elias do seu amor. O maravilhoso é que mesmo Elias errando e errando, Deus ainda vem e o leva em vida.
Deus ainda vem e o leva para a glória em vida. Porque Deus não fica com ódio de quem erra. Porque Deus sabe da nossa fragilidade humana. Deus sabia que, infelizmente, o mundo tinha cauterizado o coração de Elias. Deus sabia que Elias tinha que ir para a glória. E tenha cuidado. Porque hoje muita gente não vai para a glória vivo. Vai para a glória no caixão. Porque muita gente está morrendo. Porque chegou o fim. Porque já não quer mais mudar. Porque já se endureceu de tal maneira o coração. Já se envenenou, já se contagiou de tal maneira que não muda mais. Que só repete o discurso do ódio, do rancor, da mágoa. Tem gente que está morrendo assim, envenenado. Segunda coisa, Deus disse para Elias: Elias, você ao invés de interceder, acusou. Eu tenho ainda, Elias, 7.000 pessoas. Você disse todos os filhos de Israel, eu tenho lá 7.000. Sua acusação não foi completa. E em terceiro lugar, Deus diz: Elias, eu não preciso de você. E aí nós vamos ver depois como é que Elias vai ungir e como é que Elias vai ser levado ao céu. Então o que Deus nos ensina hoje na sua escola? Primeiro nós vimos Deus dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? E Deus pergunta para mim e para você: o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo na presença dele? E Elias faz uma acusação, e Elias só vê a si mesmo. E quantas vezes eu e você não vemos só nós? Nós estamos vendo só a nossa vida e a gente acha: eu estou certo, o mundo todo está errado. E depois Elias chega e diz: ó Deus, até o Senhor, eu fiquei só. Quantas vezes a gente não enxerga mais? A gente tem a facilidade de esquecer a presença de Deus. E aí Deus nos dá uma nova chance. Deus fala conosco ao ouvido. Deus fala conosco ao coração. Deus fala conosco em paz. Porque Deus não incentiva o nosso ódio. E Deus nos dá uma segunda chance para ver se a gente ouviu. Para ver se a gente pegou dele a direção. Porque quando Deus está falando com Elias no sussurro do ouvido, Deus está querendo que Elias sussurre ao ouvido de Deus. Deus está querendo que Elias diga: Pai, salva esse povo, transforma esse povo. E ele teria descido dali para fazer diferença em Israel. Mas como ele se mostra irredutível, calejado, cauterizado no coração, Deus diz: meu filho, eu te amo muito, mas vou colocar outra pessoa no seu lugar, porque não dá mais. E eu ainda tenho 7.000 pessoas. Você tentou me envenenar contra o povo de Israel, sem querer. Não era esse seu ministério. Seu ministério não era me fazer ter raiva da nação de Israel, era fazer amá-los. Você era para ser um mediador. Você era para ser alguém que ouve a minha voz e transmitir, mas você veio aqui falar para mim. Você agora veio para acusar, isso não é o seu papel. Você deixou que a maldade deles infectasse seu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu tenho 5.000 pessoas, você não é o único. Tenho 7.000 que não dobraram o seu joelho, melhor dizendo.
que hoje a mensagem de Deus para nós é: nós não somos os únicos. Deus tem muita gente ainda fiel. Então eu tenho que olhar e dizer, e eu aprendi uma coisa na vida, a olhar para aqueles que são fiéis. A saber que não são muitos. Que tem muita gente hoje que se diz cristã, mas que não são de verdade. Mas que ainda existem homens e mulheres que ainda são fiéis e tementes a Deus. E que a gente não pode perder essa crença na capacidade humana de ser fiel a Deus. Porque essa é uma capacidade provida, oriunda, que emana do próprio Deus. Então, quando eu perco a fé no poder de Deus para transformar a humanidade, meu ministério não tem mais razão de ser. Que Deus nos abençoe. Que eu e você possamos ler isso aqui e meditar em todas essas coisas. E meditar em muito mais. E que Deus continue falando ao seu coração. Até amanhã, ao meio-dia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E hoje tem aula para a turma de pastores lá no CETAD. Deus abençoe sua vida. E se essa mensagem falou ao seu coração, então compartilhe. Se você não se envergonha do Evangelho, compartilha nas tuas redes sociais. Se você não se envergonha da palavra de Deus, então pegue essa palavra e compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com outras pessoas. Convide outras pessoas para estarem na live do meio-dia. Convide outros irmãos, outras irmãs, convide amigos para estarem conosco. E se você quer aprender a palavra de Deus, faça o nosso seminário. Mande uma mensagem para 9203-7604 e faça um seminário sem sair de casa. Deus abençoe. Até amanhã.